Olá, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista a polarização do conhecimento, nós sentimos por bem de fazermos um vídeo aqui especificamente para tratarmos de um assunto muito relevante. Haja vista também causa muita dúvida no coração de muitas pessoas, até mesmo dentro do coração de muitos teólogos. A questão é: na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor vir para buscar a sua igreja, se espera avivamento ou apostasia? Existe, queridos, uma linha teológica que se espera que antes da volta do Senhor Jesus vai acontecer um grande avivamento. E, biblicamente, do que se espera? Quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus? Seria uma apostasia? E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse canal e também trabalharmos qual é o sentido da palavra avivamento e as condições para que um avivamento venha acontecer. Quando falamos sobre avivamento, nós vamos percebermos que no Antigo Testamento houve também avivamento. Houve muitas pessoas levantadas por Deus para trazer um grande avivamento. Podemos citar o salmista Davi, podemos citar Asa, Josafá, Joiada, Ezequias, Zorobabel, Josias, Esdras, Neemias, e Joel, Moisés, Samuel. No tempo dos juízes, Deus levanta ali 12 juízes ali para que venha trazer um despertamento para um tempo de apostasia. Havia um ciclo de apostasia no livro dos juízes, em um período de 300 anos ali, e Deus levanta 12 juízes ali para despertar aquele povo. Quando falamos sobre apostasia, nós vamos entender aqui o que é realmente essa apostasia, o sentido etimológico, mas eu quero começar a falar sobre qual é o verdadeiro sentido da palavra avivamento. Essa palavra avivamento, nós não vemos ela muitas vezes na Bíblia, mas nós vemos muito essa palavra vivificar. O que é essa palavra vivificar? É trazer vida com vida. Então, avivamento é trazer vida a alguém que já está vivo, e que precisa ser despertado pelo Senhor. Mas poderíamos usar reavivamento, que é o que nós vamos trabalhar aqui, que é o que está precisando. Então, qual o sentido certo da palavra avivamento ou reavivamento? O sentido certo da palavra seria reavivamento. Por quê? Qual é o sentido da palavra avivamento? Avivamento significa acordar, despertar, animar, estimular, reanimar. Poderíamos usar aqui essa palavra despertar. É como que alguém, ele é despertado. Quando o Senhor chama o profeta Jeremias, o Senhor mostra duas visões para ele. Duas visões para o profeta Jeremias. A primeira visão que o Senhor mostra ao profeta Jeremias está no capítulo 1, versículo 11, a parte B. Que é Jeremias, o Senhor pergunta. Ele disse que tinha uma vara de... E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, a amendoeira
é uma árvore que, após o inverno, que vai iniciar o novo ciclo, a primavera, a amendoeira, ela é a primeira que desperta após uma crise de inverno. Então, ela acordando primeiro, ela vai despertar as outras para que também receba vida. Então, olha que algo interessante, quando mostra a Jeremias uma visão sobre a vara de amendoeira, está mostrando a Jeremias que estaria despertando ele, chamando ele, para que ele também venha despertar outras pessoas. Então, o avivamento é isso, é Deus levantando uma pessoa com poder e graça, para que venha despertar outras pessoas, para que eles venham ser amados, para que eles venham ser despertados. Porque o próprio sinônimo da palavra amendoeira quer dizer despertar. Porque desperta após um tempo de inverno, crise, e o início de novo ciclo da terra. Ela anuncia às outras que está viva, quer que elas venham ser despertadas. E aí, quando nós vamos para a palavra do Senhor, Romanos 13, 11, e digo isso, Paulo diz, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. O apóstolo Paulo também em Efésios 5,14 tem outros textos que está em harmonia com essa palavra. Porque ele diz, desperta tu que dormes. Olha só, levanta-te entre os mortos. A amendoeira, ela primeiro desperta entre pessoas mortas, entre plantas mortas. Paulo diz, levanta-te entre os mortos. Ali a morte espiritual. E Cristo te será. Então, o sinônimo da palavra avivamento é isso. É vida, animação, despertamento. Então, se isso se acabou-se, eu preciso então ser avivado. Se eu ainda não experimentei esse avivamento. Mas se eu já experimentei esse avivamento, eu preciso então ser reavivado. E é o que nós precisamos. Quando falamos sobre avivamento, nós já falamos aqui de pessoas que foram avivadas no Antigo Testamento. Nós vemos que no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando começa a falar sobre os tempos do fim, ele começa a falar de uma crise espiritual. Uma crise espiritual. Mateus 24, versículo 7, né? O Senhor começa a falar algo interessante que eu vou ler aqui com vocês sobre os tempos do fim. Mateus 24, 7 diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra rei, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então, veja um dos sinais do fim dos tempos. A igreja, ela já experimenta isso. Será que não já estamos experimentando na nação? Olha esses países aí, que nós já tivemos vários países. A Rússia, né? Guerreando, Ucrânia, outros países aí. Reino contra reino, gente, significa um reino dividido com outro, que fala de um sentido religioso. Igrejas contra igrejas, é uma luta de pessoas. É grupo de jovens contra o círculo de oração contra os jovens. É aquela divisão dentro do reino, e o reino não pode ser dividido. Fomes, pestes, terremotos, isso está bem visível diante dos olhos de vocês. E o versículo 7 está bem claro dizendo que isso já está se cumprindo, já está acontecendo. Mas nós estamos vivendo ainda o princípio das dores.
a igreja não vai experimentar a grande tribulação. No versículo 12, diz assim: e por se brilhar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, algumas traduz como o amor de quase todos se esfriarão. E com isso precisa de quê? Precisa de avivamento ou reavivamento. Quando falamos sobre essa questão, nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5, 19, o apóstolo Paulo também fala a mesma coisa. Uma das estudiosos entende que é uma das primeiras cartas de Paulo a ser escrita. Tessalonicenses, ele diz 5,19: não extingais a chama do Espírito Santo, não apagais o fogo do Espírito Santo. Que fogo é esse? Um dia em que nós experimentemos. Um dia em que nós experimentemos. Lá em João capítulo 20, versículo 22, nosso pastor Edivani sempre nos ensina isso. Quando Jesus soprou sobre ali os discípulos o Espírito Santo, e não é uma doutrina do sopro, o único que soprou foi Jesus, e uma única vez. Eles receberam vidas. Eles receberam vida ali. Vida espiritual. Só que eles ainda não foram avivados. Não receberam avivamento. O revestimento de poder para testemunhar, pregar o evangelho, não que não deve pregar sem esse revestimento de poder, não, porque Jesus, Marcos 16:15, mandou eles pregar. Só que esse revestimento de poder nos capacita para nós pregarmos o evangelho. Só que aí lá em Atos capítulo 2, aconteceu-se o Pentecoste 50 dias depois da Páscoa. E para que esse Pentecoste acontecer, precisou eles se mobilizarem, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, para que aconteça o avivamento. Né? O que é preciso fazer para que aconteça o avivamento? Só que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou ler lá com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Paulo Lucas, né? Lucano, começa a dizer ali, a partir do versículo 14, Pedro começa a dar o sermão, mas aí ele diz versículo 16. Eu vou ler o 16 para ganhar tempo, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Perceba que Lucas não fala que é o que foi cumprido. É o que foi dito. Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Lucas, Atos dos Apóstolos, foi escrito em um período bem posterior a Joel. Bem posterior a Joel. Nós vamos perceber, né? Joel foi um livro escrito de 835 a 805. E o que está aqui em Lucas é o que foi profetizado por Joel. O Lucas escreveu em 60 a 66. Né? A partir do ano 60. Então, eles receberam esse revestimento de poder. Receberam esse avivamento e esse revestimento de poder. Charles Finney, de 1893 a 1875, ele diz que o avivamento é o uso correto dos meios adequados. Ou seja, o uso correto dos meios adequados. Ou seja, um avivamento acontece, querido, não é por estratégia humana, não é por movimento de pregadores. Avivamento acontece não é em grandes juntamentos, não é promovido por homem algum. Avivamento, ele que vem de cima, vem de Deus. É como a chuva. Você vai ver que a chuva,
ela nunca sobe da terra. A chuva, ela sempre vem de cima. A chuva cai de cima para baixo. Assim é o avivamento. Ele vem de cima, ele vem do alto, ele vem dos céus. Ele vem de Deus, não é promovido por homem algum. Quando falamos então, querido, sobre avivamento, Charles Finney fala que é o uso correto dos meios adequados. É produzido pelo Espírito Santo. Nos faz eu então tornar mais vivo, que é o sentido da palavra avivamento. Querido, William Booth também, porque nós vamos ver agora sobre as condições desse, ou vamos dizer, do reavivamento. A palavra mais certa é reavivamento. Por quê? Porque precisa ser reavivado. Porque a igreja precisa desse reavivamento. Porque eu já citei aqui alguns sinais, né? William Booth, do século XIX, 1829 a 1912, ele diz que nós estamos vivendo vai chegar um tempo de um cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração e céu sem inferno. Hoje muitas pessoas falam que é cristã, mas os seus comportamentos não condiz com alguém que diz que aceitou a Cristo. Existe também o jogo da Jenga. Isso surgiu nos Estados Unidos, hoje com outro nome no Brasil. É uma acomodação sem centralidade. Nesse jogo da Jenga, as pessoas vão pegando as peças e vai montando. Vai colocando. E depois vai pegando as peças de baixo e vai colocando assim, vai subindo tipo de um castelo, uma torre. E aí quem pegar a última que ele cair, ganha. Então, e é isso que aconteceu no cristianismo. Nós fomos tirando algumas peças fundamentais e tiramos a base do cristianismo. Tiramos a base do cristianismo. Um dia tira uma coisa, não tem nada não, outro dia tira outra coisa, outro dia tira outra coisa. Vai tirando as peças fundamentais e vai perdendo a sua estrutura e desequilibrando e uma hora vai tombar. E as peças fundamentais da igreja estão se tirando. Então está sendo a acomodação, venha como está e continua como está. É uma acomodação, mas sem uma base, sem uma estrutura. Existe uma palavra que está no livro também, Apostasia Vindoura, de Mark. Ele fala sobre a condescendência. Ceder aos desejos, ao sentimento de alguém. Flexibilidade de caráter. Ou seja, é eu ceder aos meus princípios, ao desejo de outro. E não fazer o desejo do Senhor Jesus. Existe, queridos, as condições para viver. E outro ponto importante nós entendermos que avivamento não é movimento. Nós vimos aí recentemente alguns movimentos nos Estados Unidos, um congresso aqui, um movimento. Não, isso não é, avivamento não é movimento. Porque tem muitos movimentos que Jesus está para o lado de fora. E também não é barulho, muita gritaria, muito barulho. Nós não somos contra. Do contrário, nós somos a favor da ação do Espírito Santo. Mas essa gritaria exagerada não tem base na palavra, porque em Efésios 5 fala disso. Essas gritaria, atrair, chamar a atenção ou de Deus. Também não é a emoção, algo emocional. Tem pessoas que vão na igreja por alguém se sentiu bem, se sente feliz, e chora, e se derrama, e no outro dia continua a mesma coisa. É algo emocional. Condições para um reavivamento. Uma crise.
humilhação, os caras fazem conversão de pecado. Tendo isso, essa situação, isso vai acontecer. Então, avivamento quer dizer mudança de vida, é transformação. É transformação. Eu ser transformado por Deus. Quando nós olhamos, então, Paulo dizendo lá em 2 Tessalonicenses, eu vou ler, porque é aqui que eu quero explicar para vocês, do que se espera na vinda do Senhor Jesus. Será que realmente esperamos avivamento? Ou nós esperamos apostasia? Paulo dizendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o 2 diz assim, quando ele fala sobre a vinda do Senhor, que não vos movais facilmente do momento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se de nós, como se o dia de Cristo perto, já perto. 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui o Senhor falando sobre o anticristo. Para que o anticristo se revele, é preciso uma grande apostasia. Mas o que significa apostasia? Apostasia vem de duas palavras gregas. Apo, quer dizer longe de, e colocar-se. Então, apostasia significa eu colocar-se de longe, afastar-se. É um desvio de fé. É também um desvio doutrinário e também uma rebelião. Tem a ver com uma rebelião religiosa. E não vivendo. E não existe tempo. O corpo é meu, a vida é minha. Meu corpo e minhas regras, eu faço o que eu quero, o pastor manda em mim. É os sinais dos tempos. É os sinais dos tempos. A rebelião. Rebeldia. Tem pessoas que falam que meu pastor é Jesus. Meu pastor é Jesus. Do que se espera então na vinda do Senhor Jesus? E nós não vemos esse aumento contínuo, progressivo? Então a igreja precisa desse reavivamento. Não poderia de ler o texto mais famoso da Bíblia que fala sobre avivamento, né? Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que ele fala no meio? Porque no meio é que muito existe, volta atrás, não progride. Qual é a condição para que um avivamento aconteça? Ou que um reavivamento aconteça? O que é preciso para acontecer um reavivamento no Brasil ou na igreja? Como na Europa, outros países se perderam. Onde começou o avivamento. Hoje precisa de um reavivamento. Eu vou falar aqui 5 condições. Se realmente isso acontecer, a terra está preparada para receber o avivamento. Primeiro, retorno às Escrituras. Quando eu acordo, o que eu abro primeiro? O celular ou a palavra do Senhor? Quanto tempo você tira para ler a Bíblia por dia? Quanto tempo você fica na internet? E o Salmo 1, verso 2, o Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão, que pode ser o sentido? Homem ou mulher, porque a Bíblia não é machista e nem feminista. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja só. Aqui fala de um andar segundo o conselho dos ímpios. Segundo, deter no caminho dos pecadores. Aqui fala de parar no caminho dos pecadores. Terceiro, assentar na roda dos escarnecedores.
Olha o verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja só. Veja esse paradoxo do verso 1. Né? Veja só, esse paradoxo. Vamos ver aqui no verso 1 e o verso 2. Por quê? Olha que algo interessante. Por quê? Quando eu roubo tempo de meditar na palavra, né? Quando eu roubo o tempo de meditar na palavra, vou andar segundo o conselho dos ímpios, eu vou parar no caminho dos pecadores, e aqui fala que não devemos andar, parar e sentar. Mas eu devo que, olha o paradoxo, ter prazer na lei do Senhor e meditar na sua lei do Senhor, que é a palavra do Senhor, não quer dizer os 10 mandamentos, a palavra do Senhor. O adventista fala que é os 10 mandamentos. Não, a palavra do Senhor, a lei no nosso interior. Meditar na lei de noite, quer dizer, a palavra do Senhor. Então, para que isso aconteça, esse reavivamento, eu preciso meditar, retorno às Escrituras. Segundo, oração. Quanto tempo nós temos orado? Há uma escassez de oração. Muitos oram o máximo 5 minutos quando estão dentro do templo. Terceiro, santidade. Santificação de Deus do 14. Comunhão. Essa comunhão, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Quantas pessoas, eu não suporto aquela irmã, eu não suporto aquele irmão. Como que você quer ir para o céu se você não suporta conviver com as diferenças do seu irmão? Essa comunhão, precisa entender que a comunhão é vertical e horizontal. Só que se eu não tiver comunhão horizontal, eu não vou receber a vertical de Deus. É o que está no texto. Comunhão uns com os outros e o sangue nos purifica de todo pecado. Então, primeiro, a comunhão com o meu irmão. Se eu amar a Deus, se eu não amar meu irmão vendo, como vou amar a Deus não vendo? Quinto, serviço cristão. Mateus 24, do 45 ao 47, fala de uns... Quando o Senhor virá, vai achar um servo servindo. E o Senhor o recompensará por ele estar servindo. Então, quando se fala lá em Atos dos Apóstolos, sobre o que Joel profetizou sobre os últimos dias, se refere àquele tempo e ao tempo que nós estamos vivendo. Não está falando sobre os últimos dias, o fim dos tempos. É o nosso tempo. Hoje eu posso receber esse Espírito Santo, esse revestimento de poder. É para nós, está disponível para nós. Então, segundo o que o apóstolo Paulo falou na vinda do Senhor Jesus, não se espera avivamento, ainda que isso pode acontecer. Na vinda do Senhor Jesus, se espera uma grande apostasia, esse aumento da iniquidade, porque vai ser a preparação para a vinda do anticristo, o iníquo, a qual se revelará plenamente na vinda do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas preocupadas com o anticristo, até parece que vai ver o anticristo, a não ser que eles quiserem ficar na grande tribulação, preocupado com marca de besta, isso e aquilo. Parece que estão querendo ficar na grande tribulação, porque o anticristo se revelará com a saída da igreja na terra. E para isso é preciso esse aumento da apostasia, para que ele se revele neste meio. Então, na vinda do Senhor Jesus, não se espera avivamento. Ainda que Deus pode avivar um avivamento individual, cada pessoa. Uma pessoa aqui, outra ali. Deus usa uma aqui e outra ali. Mas não se espera um avivamento ou um reavivamento coletivo. Mas o que se espera na vinda do Senhor Jesus não é avivamento ou reavivamento, mas o que se espera, segundo o que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pega ali do versículo 1, 3. Você vai ver que o que se espera é um aumento da apostasia. Mas que cada dia eu venho buscar esses 5 pilares aqui. Retorno às Escrituras. Martinho Lutero, falou sobre as 5 solas.
sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola Cristo, somente Cristo, e sola Dei glória, somente a glória. Segundo, oração. Terceiro, santidade. Quarto, comunhão. E quinto, o serviço cristão. E aí, podemos experimentar esse reavivamento pelo Senhor. Que Deus os abençoe, sua casa, sua família, e compartilhe esse canal com outras pessoas.